Olá, boa tarde, sétimo ano. Bem, na nossa aula de hoje, como eu já havia avisado vocês na semana passada, seria a revisão dos conteúdos que foi no cronograma de vocês para a prova bimestral, certo? Então, nosso primeiro conteúdo se encontra na página 49, o que é o consumo. O segundo conteúdo na página 51, o consumo e o nosso lugar na sociedade. E o terceiro conteúdo na página 54 e 55, o consumo te consome, certo? Então, na página 49, né, o nosso assunto realmente ele é uma pergunta. O que é o consumo? Na verdade, o consumo é tudo aquilo que nós adquirimos, né, para suprir as nossas necessidades. Então, o consumo ele é realizado, né, por todos nós seres, realizado pelas famílias, como diz o próprio texto, que utiliza do seu rendimento obtido através de suas atividades produtivas, de seus membros ou de seu trabalho, para comprar bens e serviços necessários à satisfação de suas necessidades. E aí ele coloca, né? Uma delas, alimentação, vestuário, habitação, divertimento e outras. O texto aponta realmente algumas coisas das quais nós consumimos. Então, cada pessoa tem a sua forma de consumo diferente umas das outras. Umas podem vir a consumir mais, né, outros menos, outros moderado, outros exagerados. Então, o consumo ele é diferenciado por parte das pessoas, né? Por diferentes pessoas. Então, para que haja o consumo, é preciso que as pessoas trabalhem e gerem renda que garanta a aquisição desses bens e serviços e que haja uma necessidade imediata que precise ser sanada. Ou seja, para que nós possamos consumir, realmente é necessário, né? Que todo mundo tenha o seu ordenado, né? Tenha o seu trabalho, tenha o seu meio pelo qual vão adquirir os seus bens para poder estar consumindo realmente. Então, de acordo com o trabalho de cada um, de acordo com as atividades de cada um, então que se obtém realmente esse meio pelo qual nós fazemos, que é a forma de consumir, né? Que é o consumo. Então, diz o que o texto? Os meios de comunicação têm um papel importante no consumo das famílias. Muitas vezes somos levados sob a influência deles e adquirir bens e serviços por impulso. Comprar para experimentar uma marca ou ter algo diferente são justificativas dadas para o consumo de produtos que muitas vezes não estamos precisando. Você é um consumidor consciente? Compra apenas o necessário ou deixa levar-se pela influência das propagandas? Reflita a respeito. Não basta ser só consumidor, nós temos que ser consumidores conscientes, né? Saber se realmente o que nós estamos precisando, se o que nós estamos consumindo realmente é uma necessidade, se não é algo supérfluo, se não é algo que você realmente não tem a necessidade de consumir no momento. Então ele mostra pra gente que nós não somos impedidos de ser consumidores, claro, mas cada um deva refletir, fazer uma análise na sua forma de consumo, né? No que você está consumindo, se realmente você está de acordo, né? Com o que você ganha, se você consome de acordo com as suas condições, para que isso não venha prejudicar, para que isso não venha causar problemas mais tarde a você próprio, né? A deixar inquietos, a deixar preocupados, a deixar endividados. Então essa é uma preocupação que todos devam ter, né? Em relação ao consumir. Realmente prestar atenção no que consome e nas suas condições nesse momento de realizar o consumo. Então o texto ele fala realmente que é uma necessidade de todos nós, mas que nós precisamos ter um olhar mais crítico, né? Voltado para essa questão do consumo. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Tempo de crise, passando por momentos difíceis, econômico, que eu creio que isso está atingindo a todos. Então é mais um motivo para que a gente redobre a nossa atenção voltada para o consumo.
Na página 51 diz o seguinte: o consumo e o nosso lugar na sociedade. Todas as pessoas com maior ou menor intensidade são influenciadas pelos meios de comunicação em sua vida cotidiana. Essa influência está diretamente relacionada à formação de gostos, hábitos e valores da sociedade, gerando impacto sobre a economia e a formação de opiniões dos indivíduos. Ou seja, o texto ele fala, né, sobre nós consumidores dentro da sociedade, o nosso lugar dentro da sociedade. Então, o consumo e o nosso lugar dentro da sociedade. O que nós devemos ter mais atenção? Todas as pessoas, sendo ela maior ou menor, né, intensidade, elas têm a tendência a se deixarem levar pelas influências, pelos meios de comunicação do dia a dia. Ou seja, ela se torna, né, um consumidor dentro da sociedade pelo que ela ouve, pelo que ela vê, pelo que pelo que alguém apresentou, pelo que alguém falou. O texto mostra pra gente que os meios de comunicação é o veículo, né, que mais interfere no comportamento dos cidadãos em relação ao meio de consumo. Por quê? Porque realmente ele influencia as pessoas. Mostram produtos, fazem propagandas e que às vezes as pessoas realmente elas não estão com a necessidade de consumir aquilo no momento, mas por ter sido influenciada, por ter sido apresentado esse produto, por ter sido feita uma propaganda desse produto, as pessoas ela acabam, né, se deixando levar realmente e comprando determinado objeto, determinado produto. O texto diz o seguinte: isso acontece por meio da publicidade, que na verdade é muito mais que uma simples forma de divulgar para o público um determinado produto ou serviço com o objetivo de torná-lo vendável. As campanhas publicitárias vendem estilos de vida, padrão de beleza e de formas de comportamento. Além disso, como seu objetivo principal é sempre vender o máximo possível, muitas vezes apresentam artigos indispensáveis como se fossem fundamentais. E é nesse momento que a gente deva, né, observar, analisar as questões que estão sendo nos colocadas em relação às propagandas, em relação aos realmente a apresentação do produto, né? Que muitas das vezes as propagandas, os comerciais, eles influenciam as pessoas a comprarem. Justamente, eles estão ali justamente para fazer isso, vender os seus produtos. Eles estão ali realmente para abordar as pessoas, mostrar o seu produto, fazendo a sua propaganda, diferenciando ele, comparando ele com outros produtos até, e assim fazendo a conquista do consumidor em relação a levar esse produto para casa. Como eu já falei no próprio texto, muitas das vezes não tem necessidade, né? Mas ele se deixou levar. Então é bem importante, dentro da sociedade, onde nós vamos ver de tudo, principalmente no mundo do comércio, nós sabemos que é uma rede bem vasta, né? Direcionada a todos os públicos, com todos os produtos. E claro, o objetivo de todos realmente são de fazer boas vendas. E nesse caso, resta a nós consumidores realmente saber o que realmente, né, o que de fato nós precisamos consumir naquele determinado momento. Na página 54 e a página 55 fala sobre o consumo, onde o consumo te consome. Nesse caso, é preciso ter um certo domínio, controlar os nossos impulsos, né, as nossas vontades, sobre a questão das compras. Nada melhor, ninguém melhor do que você mesmo para colocar o seu próprio limite, porque cada um, né, sabe a sua situação, cada um sabe o que pode, sabe o que não pode. Então, o texto ele mostra pra gente que nós devemos sim pôr esse limite, né, em nós mesmos. Ele mostra um exemplo de que cada vez que você vai ao shopping, por exemplo, e compra um tênis novo, você está consumindo. Ele dá esse exemplo do shopping porque realmente é um dos lugares, por ser bastante visitado, geralmente as pessoas
vão ali para comprar, né? Realmente eles não saem com as mãos abanando, como diz o próprio ditado, né? Quem vai ao shopping sempre compra alguma coisa, às vezes sem a necessidade, mas por ver a mercadoria acaba levando, né? Por ver o objeto acaba levando. E sem contar que no shopping é um dos lugares mais caros que nós podemos encontrar. Todas as mercadorias ali, todos os objetos ali expostos, eles são de preços bem elevados, que às vezes somente pelo local, porque a gente pode também encontrar a mesma mercadoria em outro local com preço bem mais acessível. Mas por ser um shopping, realmente os preços eles são mais elevados. Mas algumas pessoas se tornam exageradamente consumistas. Elas perdem o controle sobre as coisas que compram. E é mais ou menos assim. Em vez de possuir um automóvel, é o automóvel que as possui. Elas às vezes dão mais valor às coisas que o dinheiro compra do que à própria vida. Dão importância exagerada para as coisas materiais. E só querem ter e ter. Esse tipo de gente gosta de exibir-se, mostrar o que tem. São pessoas que julgam o amigo pela marca da calça que veste ou pelo preço de tênis que tem. Os consumistas adoram dizer coisas do tipo: meu pai comprou um carro zero, quanto custou sua bicicleta? Se encontrar algum amigo ou amiga assim, despiste esse tipo de conversa. Se perceber que um amigo seu é muito ligado no preço e na marca das coisas, seja esperto. Diga, eu não escolho os meus amigos pelas marcas das coisas que usam. Ele mostra realmente a parte da verdade em relação ao consumismo, pessoas que dão lugar unicamente aos bens materiais. Priorizam tanto esse lado do bem material, né, do possuir, do ter, do comprar, que ele esquece realmente as verdadeiras amizades. Então passa realmente a ter amizade com pessoas que têm um comportamento muito parecido com o seu, né, que tem um patamar de vida bem parecido com o seu, voltado realmente para o lado do consumidor e principalmente se tratando, como o texto fala, né, coisas do tipo, olhando marcas, né, dando a importância realmente àquilo que vem chamar a atenção por questão do preço, por questão das marcas. Então, essas pessoas realmente que têm esse comportamento, elas procuram fazer amizade com pessoas iguais. Dificilmente você vê isso sendo diferente, certo? Então, fala para esse amigo que em sua família vocês dão mais valor para o caráter, a boa educação e o coração dos outros. O texto ele dá um exemplo, né, de que o bem material ele não está acima de tudo, que os bens materiais eles não completam tudo em nossas vidas, que o que nós devemos dar mais valor realmente são os valores, são o caráter, a educação, são esses valores que nós temos que priorizar em nossas vidas e não os bens materiais, porque isso são coisas passageiras, isso são coisas que logo acabam, né? E nós sabemos que a verdadeira amizade, o verdadeiro caráter, a verdadeira educação, ela dura para sempre, né? Enquanto você for ser humano, você irá carregar esses valores e que são dignos. Afinal, o que vale na hora de escolher um amigo? Vale o que ele é e não o que ele tem. Adianta ele ter roupas legais, tênis chocantes e viver dando vexame por aí? Um amigo é como se fosse um irmão escolhido pela gente e não comprado. Não tem nada mais brega do que se exibir. Será que é na hora de chamar de alguém de amigo, o dinheiro vale alguma coisa? Então, o texto mostra pra gente que, na verdade, as nossas amizades, elas não devem ser comparadas. Nós não devemos fazer as nossas amizades pelo que as pessoas têm, né? Olhando para o que elas têm, mas sim para o que elas são. Não tem dinheiro que compre uma verdadeira amizade, certo? Então, na hora de fazer um amigo, o dinheiro ele não pode ser algo que venha falar mais alto, porque isso não vale a pena, né?
Não vale a pena você ser amigo de uma outra pessoa realmente por interesses em bens materiais. Como já expliquei para vocês, isso é algo passageiro, certo? Então, nosso texto falando sobre o consumo na sociedade, ou seja, o consumo de consome, ele deixa exemplos bem claros para a gente que nós é que temos que dominar esse consumo, né? Essa prática do consumo, e não deixar que ele, consumo em si, venha nos dominar, nos tornando pessoas diferentes, nos tornando pessoas voltadas somente para o uso, para o consumo, né? Ou voltada para os bens materiais, ok? No próximo parágrafo, por isso jamais fique mostrando a marca de seu tênis ou de qualquer outro objeto seu. Todo mundo tem olhos para ver, ninguém precisa ficar se vangloriando disto ou daquilo. Tenha observado que quanto maiores os complexos de inferioridade das pessoas, mais necessidade elas têm de valorizar suas posses. Quem realmente existe sabe que não precisa de produtos caríssimos para ser alguém na vida. Aliás, na vida você está sempre rodeado de gente. Na escola, encontra colegas, pessoal da manutenção, professores, diretores, coordenadores, porteiros, enfim. Então, que nós venhamos a valorizar mais as pessoas, né? Não colocar realmente os bens materiais em primeiro lugar, esquecendo as nossas verdadeiras amizades, esquecendo os valores que as pessoas têm umas para com as outras. O texto mostra que em todos os lugares que nós vamos, nós encontramos pessoas de um carinho especial, de uma atenção especial, que elas, né, que todos nós necessitamos da companhia umas das outras. E que existem amizade, que existem palavras, existem ação, que valem muito mais do que o próprio dinheiro, como coloca o próprio texto, né? Existem amizades que são valorizadas ou que precisam ser valorizadas, colocando elas em primeiro lugar e não dando importância realmente ao lado somente dos bens materiais. Ok, meus queridos? Então fica por aqui a nossa revisão e até a nossa próxima aula, que será justamente a nossa prova.